Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, como que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora você vai pular lá para o verso 36, do mesmo capítulo 2, verso 36, e vamos continuar o que a palavra do Senhor está dizendo. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Diga glória a Deus por essa palavra. Amém? Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Amém? Se assente no seu lugar, tome um lugar, por favor. Glória a Deus. Amém? Abra bem o seu coração e nós vamos para o nosso primeiro tema dessa série de mensagem, Atos. E nós vamos falar hoje sobre avivamento. Fala comigo, avivamento. É o nosso primeiro tema dessa série e nós temos como ponto de partida a igreja de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 é um capítulo importante da Bíblia que vai relatar sobre o derramamento do Espírito sobre os discípulos de Jesus. Amém? Esse evento, o derramamento, a vinda do Espírito Santo, foram uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Jesus havia dito antes de subir ao Pai, depois da sua ressurreição, dentre tantas instruções que Jesus havia deixado aos seus discípulos, uma delas era: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. A promessa do Pai era a vinda do Consolador, do Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? A promessa do Pai sobre nós, a promessa do Pai para a humanidade. Mas a instrução de Jesus é: fiquem em Jerusalém, fiquem. Vocês precisam perseverar no que vai acontecer. Vocês precisam acreditar no que vai acontecer. E uma das formas de acreditar no que Jesus está fazendo é entregar a Ele uma obediência radical. Dá um glória a Deus por isso. Uma obediência radical. O que é uma obediência radical? É uma obediência sem questionamentos. Amém? Quando Jesus promete algo para mim e para você, não é necessário Jesus apresentar um contrato. Não é necessário Jesus chegar para mim e para você e apresentar o pós
e os contras. Muito pelo contrário, a obediência radical é acreditar piamente naquilo que Jesus disse, independente do que vai acontecer e do que possa acontecer, os planos dele sempre serão o melhor para mim. O plano dele sempre será o melhor para você. Será que hoje nós estamos dispostos a entregar a Jesus uma obediência radical? Ou a gente ainda quer questionar? Ou a gente ainda está sendo ousado em se atrever a querer dar uma ajuda para Jesus, em querer ajudar Jesus nos planos dele? Muito pelo contrário, a graça de Deus te trouxe aqui para que você entenda que os pensamentos que Deus tem sobre você, que as promessas que Deus tem sobre a sua vida, vai muito além do que você pensa e do que você imagina. Ativa a sua fé, porque tudo que Jesus falou sobre mim, tudo que Jesus falou sobre você, tudo que Jesus falou sobre a igreja, cadê a igreja de Jesus aqui? Tudo que Jesus falou sobre a igreja, vai acontecer no nome de Jesus. Aleluia! Jesus falou para os discípulos: fiquem na cidade. A instrução era essa: fiquem. E essa obediência radical dos seus discípulos faz com que eles permaneçam em Jerusalém. Mas de qualquer forma, não. Desapercebidos, não. Eles estão como em Jerusalém? A Bíblia vai dizer que eles permanecem em oração. Eles permanecem juntos. Eles permanecem unidos. Eles permanecem alimentando uma expectativa. Tem pessoas dizendo para você começar a colocar mais os teus pés no chão, porque você está sonhando muito alto, porque você está pensando muito alto, porque parece que o que você pensa não combina com a realidade que você vive, mas não foram as pessoas, foi você que ouviu o que Jesus disse sobre você. Foi você que ouviu o que Jesus disse sobre a sua vida, não foi? Foi você. Então, irmãos, se você tem a convicção do que Jesus prometeu, eu te dou um conselho: aumente as suas expectativas, alimente as suas expectativas. Eles estavam reunidos dessa forma, em oração. Jesus, depois de ressurreto, ele ainda permanece 40 dias, instruindo, ensinando acerca do reino de Deus para os seus discípulos. Passados 40 dias, ele vai ao Monte das Oliveiras, ele sobe ao Pai. E a Bíblia fala que os discípulos permanecem, eles voltam para um cenáculo. Eles voltam para um lugar onde estavam hospedados. Os discípulos estavam ali. Maria, mãe de Jesus, estava ali, outras mulheres também. Eram cerca de 120 pessoas reunidas naquele ambiente, naquele cenáculo. Após 10 dias da ascensão, da subida de Jesus aos céus, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Amém? No mesmo lugar. E agora vem a promessa a se cumprir. A promessa chegou exatamente na posição. A promessa chegou exatamente no momento. A promessa chegou exatamente da forma como eles precisavam aguardá-la. Aguardando juntos e em oração. A Bíblia vai dizer que agora eles ouvem um vento. O som de um vento veemente, impetuoso, começa a encher a casa onde eles estão ali, reunidos. O Espírito de Deus veio, é derramado sobre aqueles homens. Vê entre eles línguas como de fogo, repartidas, pousa sobre cada cabeça que está ali presente. Eles agora estão cheios do Espírito Santo, e eles começam agora em outras línguas, falarem das maravilhas de Deus. Eles estão cheios. E justamente num cenário tão intencional, de uma festa que acontecia em Jerusalém, de Pentecostes, da qual reunia os judeus que estavam espalhados de toda parte. Os judeus vinham de todas as partes e se concentravam em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, a festa da colheita. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Exatamente nesse cenário intencional, celebração de uma colheita, de um plantio que valeu a pena. O Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Pedro se levanta no meio daqueles homens e começa a dizer: nós não estamos bêbados como vocês estão dizendo, mas o que está acontecendo aqui hoje é o que está escrito no livro de Joel, que naqueles dias ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E ele começa a pregar a mensagem, e Pedro vai dizer: esse Cristo, esse Jesus, a qual vocês mataram, a qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei. Deus o fez Senhor e Rei. E a mensagem genuína e verdadeira do Evangelho, na vida daqueles homens, vai dizer que um agora olha para o outro e vai dizer assim: o que nós vamos fazer? Você já teve essa experiência de ouvir uma mensagem, e essa mensagem, ela tocar a tua alma, o teu espírito profundamente, ao ponto de você parar e dizer: o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? Pedro prega essa mensagem, e essa mensagem gera essa sede, gera essa expectativa, gera esse comportamento naquelas pessoas. Eles olham a sua miséria: eu preciso fazer alguma coisa. E Pedro vai dizer: se arrependam e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E eles aceitam aquela mensagem, irmãos. E vai se unir aquele grupo, que inicialmente cerca de 120 pessoas, agora a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 almas, 3.000 almas se arrependem dos seus pecados, são batizados em nome do Senhor Jesus para receberem o dom do Espírito Santo. Um avivamento começou em Jerusalém. O derramar do Espírito, esse evento marca o início da igreja cristã e trouxe consigo, você vai repetir comigo para você gravar, porque nós vamos falar o mês todo de novembro sobre isso. Esse derramar do Espírito marca o início da igreja cristã e vai trazer, diga comigo, avivamento. Diga comigo, sinais e poder. Diga comigo, unidade e envio. Diga glória a Deus por isso. Amém? Esse derramado Espírito, ele vai trazer avivamento, sinais e poder, unidade e envio. Mas eu quero falar hoje sobre o avivamento. Amém? Sobre o avivamento. Nós vamos falar sobre esses pontos durante todo o mês de novembro. Mas hoje, preste bastante atenção sobre esse avivamento. Vamos olhar a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos olhar a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, após o derramamento do Espírito, aqueles crentes sendo revestidos de poder, eles vão manifestar duas características. Duas características. Dentre tantas, porque quando o céu toca a gente, nada fica igual, amém? Então, dentre tantas, mas vai se destacar duas características. Fala comigo, zelo e fervor. Amém? A palavra zelo significa interessar-se com muita seriedade. Interessar-se com muita seriedade. Os nossos irmãos da igreja de Jerusalém, eles demonstraram grande interesse, e eles trataram seus interesses com muita seriedade. Eles mostraram profundo interesse pelas palavras de Jesus, ao ponto de permanecerem na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos são os ensinamentos de Jesus. Amém? Eles demonstraram esse interesse, essa perseverança. Isso era característica da igreja em Jerusalém. E a segunda, que é o fervor. O fervor fala de alguém que carrega muito, não é pouco, é muito sentimento para a execução de algo. Os nossos irmãos da igreja de Jerusalém, em Atos 2, eles demonstraram fervor. Eles tinham muito sentimento, disposto a expandir a mensagem do Evangelho, a pregação de Cristo, não apenas ali em Jerusalém, mas havia neles grande sentimento, ao ponto de aceitarem a vontade de Deus e não mais a sua própria vontade. Eles tinham grande sentimento para a execução daquilo que precisava acontecer, ao ponto de não ter que esperar Jesus trazer um contrato, para que você pense se aceita ou não, para que você vai refletir se vale a pena ou não. Nós já falamos aqui, irmãos, a maior recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. É Ele. Nós não precisamos de contrato nenhum.
Nós não precisamos que Jesus venha dizer, ó, vai valer a pena por isso, isso e isso. Mas vai confrontar isso, isso e isso. Você não precisa. Porque o fervor faz você trazer muito sentimento para aquilo que começa a queimar dentro do teu coração, para aquilo que começa a impregnar no teu espírito, para aquilo que você começa a receber de Deus. Você não tem o plano B. Você aceita o plano A. E é nesse plano A que você vai se mover e você vai ver o céu se manifestar na tua história, no nome do Senhor Jesus. Amém? Zelo e fervor. Essa era a característica do avivamento da igreja em Jerusalém. E o grande mover desse avivamento em Jerusalém, irmãos, eram conversões genuínas. Conversões genuínas. Não eram conversões temporárias. Não eram conversões que apenas emocionavam num culto. Que nós vemos num culto, ouvimos músicas, somos emocionados pela melodia, pelo tom daquela música, pela letra que é cantada, pelos talentos que são expostos no culto. E nós saímos daqui, de um momento como esse, dizendo, não, eu vou mudar. Mas na primeira oportunidade a gente deixa Jesus na esquina e vai sozinho fazer as nossas coisas. A grande característica também do avivamento em Jerusalém eram conversões genuínas, verdadeiras, não eram temporárias, não eram com base nas emoções, não eram com base em apenas ver sinais acontecendo, não eram com promessas de bênçãos, amém? Você vai ver a pregação de Pedro. Pedro em nenhum momento prometeu casa, carro, mansão, conquistas financeiras, materiais. Isso é bom, é bênção, é bênção. Deus quer nos dar, mas a maior marca de um avivamento é a pregação genuína de se arrependam, creiam no Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós víamos isso na igreja em Jerusalém. Nós vemos corações sendo arrebatados para o Evangelho, para o encontro com o verdadeiro Cristo das Escrituras. Nós víamos isso. Nós precisamos deixar o Evangelho mexer coisas dentro da gente. Nós estamos vivendo dias querendo achar o erro no outro, quando na verdade nós precisamos parar e procurar o erro na gente. O erro que está aqui dentro. Nós queremos achar o erro no outro, porque é muito mais fácil saber que o outro vai estar pior do que eu. Tem gente que tem prazer, ele não sabe explicar isso, mas tem prazer de saber que o outro não está bem. Porque ele vê que o outro não está bem, ele vê que está um pouco melhor, isso já causa um bem-estar nele. Nós precisamos parar de achar o erro nos outros. Amém? Nós precisamos abrir a Bíblia para que a Bíblia, a palavra de Deus, tire coisas da gente. Comece a arrancar da gente esse homem mau que nós somos, esses pensamentos maus que nós temos, esse coração dividido que nós carregamos. Uma hora quer Deus, outra hora eu não quero nada. Uma hora eu quero tudo de Deus, outra hora eu não quero mais nada de Deus. Outra hora eu estou disposto a abrir mão das paixões, outra hora eu sou totalmente amante das paixões. Não é uma conversão genuína, não é uma conversão duradoura. Tem pessoas, irmãos, que quando olham para a gente dão prazo. Eu não sei se acontece com você, mas o nosso cristianismo é tão fraco muitas vezes, que as pessoas olham para nós e falam assim: ei, não vou dar um ano, e não vou dar um mês, é fogo de palha, daqui a pouco está fazendo tudo de novo, daqui a pouco está fazendo as mesmas coisas, daqui a pouco ele está fazendo o que ele fazia antes, e daqui a pouco ele está abandonando tudo, aquele ali. Irmãos, que cristianismo fraco é esse? A mensagem do Evangelho, ela nos alcançou. Você lembra de onde você estava? Você lembra de onde você veio? Você lembra onde Jesus te achou? Você lembra quem você era? Você lembra como você estava? Desacreditado, desvalorizado, em trevas, posto na lama de um pecado, totalmente escravizado, totalmente um prisioneiro, um refém da sua própria mente, das suas próprias paixões.
Mas foi exatamente nesse lugar que a graça de Deus, Jesus veio para te alcançar. Jesus veio para tirar você dessas trevas. Jesus veio para tirar você dessa prisão. Jesus veio com a mensagem, não te oferecendo dinheiro, casa, riqueza ou qualquer outras coisas. Não é sobre isso, mas é sobre um Cristo que prometeu dar vida e vida com abundância. Aleluia! Vida com abundância. Porque nós estamos falhando. Nosso cristianismo está tão fraco. Cristo não é fraco. Amém? Cristo não é fraco. O sacrifício dele foi suficiente. O problema não está no outro que diz que ia e não apareceu. O problema não está no outro que prometeu e não cumpriu. O problema não está naquele que bateu no teu ombro e disse: conta comigo, eu vou estar do teu lado. E quando você precisou não estava. O problema não está nele. O problema está em nós. Aqui dentro, nossas mazelas. Nós precisamos ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, ao ponto de colocar a mão na cabeça e dizer: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se só me resta a condenação, se só me resta o juízo de Deus. Esse era o avivamento de Jerusalém. E eles aceitaram a pregação do Evangelho. Eles aceitaram Cristo, eles se arrependeram dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Eu quero declarar profeticamente aqui essa noite uma unção sobre esse lugar, para que através do teu arrependimento você receba nessa noite o dom do Espírito Santo. O critério é esse. O critério não é o quanto você sabe da Bíblia. O critério não são os anos de igreja que você tem. O critério não é uma carteirinha de membro que você possa carregar para poder dizer: eu tenho já 20 anos de batizado, eu tenho 30 anos, eu tenho 5, eu tenho 10, não é sobre isso. O avivamento de Jerusalém, a chama que ardia em Jerusalém, na vida dos nossos irmãos tinha um nome, e o nome era arrependimento. Arrependimento. Ao ponto deles se despirem da sua velha vida, ao ponto deles abrirem mão das suas velhas práticas e se vestir de algo novo. Amém? Se vestir de algo novo, ao ponto desse algo novo não incomodar as quatro paredes que eles estavam reunidas, muito pelo contrário, ao ponto de uma transformação começar do lado de dentro. E um novo comportamento, uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, começou a mexer com todo um império. Será que o meu cristianismo e o teu cristianismo, a transformação que eu julgo viver, e a transformação que você está julgando viver, ela está mexendo com coisas à sua volta, ou ela não está tocando em nada? Ela está tocando em algum lugar? Ela está trazendo confronto naquilo que está cercando você? Ou está tudo confortável? Está tudo confortável? Acende essa luz vermelha a partir de hoje. Porque quando um homem é transformado de dentro para fora, a transformação não para nele, começa a tocar em tudo que está à sua volta. Começa a respingar em tudo que está à sua volta. Se está confortável, irmãos, nós precisamos parar e refletir se nós estamos misturando algo no Evangelho que nós acreditamos. Se nós estamos trazendo algum tipo de mistura naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estamos ensinando. A transformação na sua vida está trazendo incômodo? Continua no caminho, irmãos. Continua no caminho. Porque os nossos irmãos em Jerusalém, eles receberam a Cristo se arrependendo dos seus pecados. E a transformação começou a acontecer em todo o império. E todo o império começou a se levantar. Porque para eles era uma contracultura. O cristianismo era uma contracultura. Era totalmente a contramão daquilo que Roma havia trazido para o império, para a sociedade. Era totalmente o contrário. Mas se nós estamos caminhando no mesmo caminho do mundo, se nós estamos nos dobrando para as mesmas propostas que o mundo propõe,
Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e deixar com que o Evangelho possa entrar no nosso coração. A minha vontade, a minha oração essa noite é para que eu e você saia daqui colocando a mão na cabeça, dizendo: o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu posso fazer a partir de agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Não dá mais para eu estar aqui levantando as minhas mãos, digno ao Senhor, sobre o trono estás. E eu levanto as minhas mãos, mas essas mãos na segunda-feira estão ali, preparando um mal para alguém. Não dá mais para a nossa boca estar aqui dizendo que Jesus é santo, que Jesus é lindo, que Ele é maravilhoso, mas quando o culto acabar e quando nós estivermos com pessoas que estamos mais à vontade, essa mesma boca que louva é a mesma boca que vai matar o teu irmão. É a mesma boca que não está ali para profetizar e abençoar, mas para dizer: fulano não presta mesmo. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Não vamos ser divididos, irmãos. O avivamento em Jerusalém trouxe uma condição para os nossos irmãos. Eles não tinham corações parciais. Eles eram totalmente de Cristo. Totalmente de Cristo. Amém? Toma cuidado. Toma cuidado. Para que o teu cristianismo, para que o nosso cristianismo não se transforme em performance. Porque a gente começa a viver o cristianismo como uma performance. A gente põe uma roupa de cristão para vir para a igreja. Mas Deus está vendo o que você está fazendo no oculto. Mas Deus está vendo com quem você está falando quando ninguém vê. Mas Deus está vendo quais as propostas que você está oferecendo quando ninguém vê. Se Deus pegar teu celular hoje, tuas mensagens, e falar para a igreja assim: vamos pegar o teu celular, irmãos, e nós vamos colocar a sua conversa aqui no projetor. Nós queremos ver as suas conversas. Alguém teria coragem de dar o celular para isso? Hã? Não é necessário uma exposição. Escute, não é necessário uma exposição se os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. É muito fácil esconder das pessoas, mas você jamais esconderá dos olhos de Deus. Será que Deus pode visitar a motivação do teu coração hoje? Será que Deus pode visitar? Se o nosso cristianismo hoje passar numa peneira, se o Senhor nos peneirar um por um aqui dentro hoje, o que vai sobrar de nós? O que vai sobrar de nós? Se o Senhor peneirar aquilo que nós dizemos ser e a performance que nós trazemos, o que vai sobrar disso? Sobra algo? Sobra alguma coisa? Os nossos irmãos em Jerusalém, eles traziam um grande zelo, e eles traziam um grande fervor, porque eles não amaram o Senhor de uma forma simples, eles amaram o Senhor de todo o seu coração, ao ponto de não amarem mais as suas próprias vidas. Você entende o que é esse amor? Ao ponto de não amarem tanto a sua própria vida, ao ponto de dar a sua vida a Cristo, e para a pregação do Evangelho, e para a expansão da mensagem. Mas hoje o que o Senhor pode ter de nós é a nossa mão no domingo à noite. O que o Senhor pode ter de nós é a nossa boca cantando na hora do louvor. O que o Senhor pode ter de nós é o nosso corpo presente no horário de culto, como se isso bastasse. Não, o Senhor não quer meias palavras, o Senhor não quer meia vida, o Senhor espera da sua igreja todo o seu coração, toda a sua vida, tudo. Amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer com tudo que você está ouvindo hoje aqui? O que você vai fazer? Nós queremos um avivamento, nós queremos que algo nos derrube no chão, nós queremos que algo nos cause arrepio, nós queremos que algo nos faça transpirar, nós queremos que num coletivo sinais e maravilhas comecem a acontecer, mas nós precisamos entender que o avivamento coletivo, ele é resultado de um avivamento que começa no individual. No individual. No nosso dia a dia, o avivamento vai muito além de uma experiência pentecostal.
Ele gera transformação em nós e respinga em tudo o que está à nossa volta. Antes da igreja de Atos viver algo extraordinário, eles aprenderam a viver um ordinário com Deus. Antes de um extraordinário, eles aprenderam a viver um ordinário com Deus. Qual é o ordinário com Deus? Oração, arrependimento, devoção, confissão, quebrantamento, fome, sede e expectativa pela presença de Deus. Nós queremos o extraordinário, mas o nosso ordinário, Deus não se faz presente. No dia a dia, Deus não está. Nós não temos essa motivação, essa alegria. O lugar secreto perdeu a sua beleza. Nós não temos mais o lugar secreto. Nós não temos mais o ordinário com Deus. Nós só oramos aqui dentro. Ou só lembramos de Deus quando algo sai do controle e a gente fala: Senhor, ajuda a gente aqui. Senhor, faz alguma coisa. A igreja de Atos viveu o extraordinário porque aprenderam a viver um ordinário com Deus. Saia daqui hoje tomando uma decisão. Eu preciso aprender a viver um ordinário com Deus. Sabe o que é o ordinário? É o normal. É o dia a dia. É quando esse som desligar. É quando essas lâmpadas se apagarem. É quando aquelas portas se abaixarem. É quando o pastor voltar para casa. É quando os seus líderes estiverem em outro lugar. É quando você não estiver no meio dos seus amigos. É quando você não estiver em dia de culto. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso de um culto. Você já passou por isso? Esse desespero? Preciso de um culto. É quando tudo isso não tiver. Mas você não ficará refém dessas coisas. Porque você aprendeu a viver um ordinário com Deus. Você aprendeu a viver um dia a dia com Deus. Como é que a promessa encontrou nossos irmãos em Jerusalém? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles saíram da cidade? Eles ficaram na cidade. Permaneceram em oração. Permaneceram buscando. Permaneceram unidos. Permaneceram juntos. Eles aprenderam o ordinário com Deus. Amém? Eles aprenderam o ordinário. Você pode ter certeza que desses 10 dias, a Bíblia não relata o que aconteceu. A Bíblia não fala como foi os 10 dias, esperando o derramado Espírito Santo. A Bíblia não fala que aconteceu um sinal, se alguém ouviu alguma voz. Mas nós desistimos do nosso lugar secreto, do ordinário com Deus, porque a gente fala: eu vou orar para quê? Deus não fala comigo. Eu vou orar para quê? Deus não está fazendo nada. Eu vou ler a Bíblia para quê? Eu não entendo, embaralha tudo. Não entendo. Aprenda um ordinário com Deus. Aprenda um ordinário com Deus. Talvez Deus não vai falar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas quando a promessa acontecer, ela precisa te encontrar no lugar certo. Ela precisa te encontrar no lugar onde Jesus falou para você ficar. Ela precisa encontrar você na condição para recebê-la. Ela precisa encontrar o teu coração ensinado, preparado, devoto, voltado totalmente para Ele. Ela precisa te encontrar ali. Se os discípulos, por uma lógica, achassem que era bem melhor ir para a Arábia, vamos para a Arábia, que aconteceu muita coisa em Jerusalém, está meio tumultuado isso aqui, vamos para outro lugar. Eles não iam viver isso. Eles não iriam viver isso. Jerusalém estava tumultuada, mas era o lugar onde Jesus falou: fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você não vai gastar suas energias querendo organizar a vida dos outros. Você precisa gastar suas energias e se manter na posição, para quando a promessa acontecer, ela vai te encontrar no lugar, ela vai te encontrar preparado, ela vai te encontrar ensinado, ela vai te encontrar pronto para aquilo que vem sobre a tua vida, vai mudar a tua história. Eu hoje estou vivendo o extraordinário, porque aprendi a viver um ordinário com o meu Deus. Amém? Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Aprender o ordinário com Deus é Deus dizer: faça o ordinário, que o extraordinário é comigo.
comigo. É eu quem faço. Ninguém soprou naquela sala, nenhum homem seria capaz de soprar para fazer vento. O sobrenatural é com Deus. Vamos fazer a nossa parte e o Senhor abrirá os céus e derramará da sua chuva sem medida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar. Você precisa de um avivamento? Você precisa de um avivamento? E uma segunda pergunta: quando é que nós sabemos que precisamos de um avivamento? Quando é? Nós precisamos de um avivamento quando identificamos que o nosso cristianismo entrou num piloto automático. E o que seria esse piloto automático? O piloto automático é quando a gente se conforma com a nossa zona de conforto. É quando a gente se conforma com a nossa zona de conforto. Eu me conformei. Eu consegui desviar pessoas com as minhas desculpas. Eu consegui convencer pessoas com os meus argumentos. Agora estou livre de tudo, livre de todos. Aí a gente se conforma com a zona de conforto. Estamos num lugar confortável. E o piloto automático é exatamente aí. Quando você se conforta que está tudo bem. E não precisa mudar nada. É quando você se conforma que você está no melhor lugar, no melhor tempo, na melhor posição. Você se conforma. Se você hoje está aqui nessa condição, você entrou num piloto automático. E o meu conselho para você é: busque a partir de hoje um avivamento na sua vida. Busque a partir de hoje um avivamento na sua vida. Avivamento é o Espírito do Senhor chamando você, dizendo: sai dessa zona de conforto, vem para fora. Vem para fora. É você deixar a coberta que te aquece encurtar. É você deixar o colchão que você deita te esquentar. E quando você deita num colchão quente, você fica confortável ali, você quer levantar. Quando você tenta se cobrir, mas a coberta é pequenininha, você fica quietinho ali, você fica tranquilo ali. Não, você está incomodado. Essa tarde eu orei, eu falei para o Senhor, Senhor, encurta a nossa coberta, esquenta o nosso colchão. Mexe com a gente hoje, Senhor. Mexe com a gente hoje, Pai. Porque algo precisa mudar aqui dentro. Nós apertamos o piloto automático, colocamos a mão na cabeça e estamos dizendo: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E a gente não quer fazer mais nada. A gente está cheio de digital na cabeça, porque a gente não sabe mais orar. A gente quer que alguém ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. A gente não ora mais. A gente não tem mais experiência. Tua cabeça está cheia de digital, está todo mundo botando a mão na tua cabeça. Gente que você nem conhece, não sabe nem de onde vem. Está aí, ó, colocando a mão na tua cabeça, está falando no teu coração. Por quê? Você apertou o piloto automático. Não se conforme mais com essa zona de conforto. Dá um salto para fora. O céu tem uma resposta para nós que estamos aqui. E se o nosso coração hoje toma uma decisão: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Se você trazer arrependimento essa noite, o céu vai te tocar de uma forma sobrenatural. Aleluia. De uma forma sobrenatural. Nós precisamos nos convencer de que o piloto automático, nada ali vai crescer. Nada ali vai crescer. Viver o piloto automático, ali nada cresce. Zona de conforto, nada cresce. Nada cresce. Deus tem que apertar mesmo a gente, irmãos. Eu não estou profetizando luta na tua vida, não é isso não, me entenda, seja maduro. Mas só que elas fazem parte do pacote. Amém? Elas vão fazer parte do pacote. Mas quando elas chegarem, fale como diz a epístola, a carta de Tiago: tenha um motivo de toda alegria quando você passar por provações, porque a prova da vossa fé está gerando em vocês perseverança. Perseverança. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é colocar os pés para fora. É colocar os pés para fora da zona de conforto. Amém? Avivamento não é mais um culto quente.
Avivamento não é mais um pregador que vai chegar aqui e estourar essas caixas. Eu quase estouro elas, eu sei. Mas não é um pregador que vai chegar aqui e estourar essas caixas para você sair daqui com a tua cabeça ardendo, com a tua cabeça doendo. Não é sobre isso. Não adianta gritar por uma hora aqui, se você não deixar o Espírito Santo convencer de como você está e aonde você chegou. Não adianta. Eu posso trazer o esboço mais profundamente teológico aqui para você, mas se você não deixar o Espírito Santo convencer você de como você era e como você está hoje, do que você já viveu de experiência, o que você está vivendo hoje, da vida que você tinha para Deus antes e a vida que você está tendo para Deus hoje, o temor que você tinha na intimidade, o temor que você tinha quando ninguém te via, e hoje você está com muita facilidade, quando ninguém te vê, de se dobrar os seus prazeres, de conversar o que não é para conversar, de fazer a proposta que não é para fazer, de convidar quem não é para convidar, de estar com pessoas que não é para você estar. Se o Espírito Santo não te convencer disso, não sou eu. Mas eu tenho uma notícia para você essa noite: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui para abrir os meus olhos, para abrir os seus olhos, para mostrar como é que nós estamos, para mostrar a nossa zona de conforto e nos fazer o convite: vem para fora. Vem para fora, vem para fora. Esse conforto só está deixando você mais distante das experiências com Deus, mais distante do teu propósito com Deus. Eu posso até afirmar para você que é exatamente aí a causa, porque você está cansado. Porque quanto mais você se afasta do teu propósito, mais você se cansa com aquilo que não é para você viver. Você se cansa com aquilo que não é para você fazer. Quanto mais perto do teu propósito, você usa as tuas forças, as tuas energias, a tua saúde, teus bens, suas riquezas, tudo que você é, tudo que você tem, junto com Deus, daquilo que o Senhor colocou no teu coração, daquilo que o Senhor te chamou para você fazer, em nome de Jesus. Se os seus olhos se abrirem hoje, o teu clamor não será outro senão: Senhor, eu preciso de um avivamento, eu preciso de que algo comece aqui dentro de mim, eu preciso clamar, eu preciso dizer aos céus: me aviva outra vez, me aviva mais uma vez, acende essa chama em meu coração outra vez, eu quero o avivamento. Eu preciso desse avivamento. Permanecer no piloto automático é só uma questão de tempo, para o seu amor por Deus se esfriar. Amém? Só uma questão de tempo. Permanecer no piloto automático, convencido da zona de conforto, é só uma questãozinha de tempo. O teu amor por Deus se esfria e o teu fogo apaga. Essa é a verdade, irmãos. Os nossos irmãos em Jerusalém, eles não vieram por causa das bênçãos. Eles não vieram por uma mensagem que prometeu a eles outra coisa senão a vida eterna, senão a salvação em Cristo, o arrependimento dos seus pecados e o perdão de Deus, que homem nenhum pode dar, que nenhum homem pode fazer isso, mas que Deus Ele dá àqueles que se arrependem. Eu quero viver esse avivamento, igreja. Eu quero viver esse avivamento. Igreja do Senhor que está aqui, eu quero viver esse avivamento. Eu quero aprender um ordinário com Deus. Eu quero entender que o Senhor está ali ainda quando a luz se apaga. Eu preciso entender que o Senhor continua ali quando essas portas se abaixam. Eu quero entender que o Senhor continua ali quando numa segunda-feira não tem um culto para ir. Eu quero entender que o Senhor continua ali me chamando quando não existe um evento e quando não tem uma agenda ainda para cumprir. O Senhor continua ali. O Senhor está ali te esperando. Ele sente saudade de você. Ele sente saudade de você. Você aprendeu a chorar com todo mundo e desaprendeu a chorar com Ele. Todo mundo tem suas lágrimas, suas lamúrias, suas reclamações, seus argumentos. Todo mundo tem. Deus não pode ter mais. Por que Deus não tem mais? Porque você desaprendeu com Ele. Porque você está se sentindo mais seguro quando vê alguém. Você se sente mais seguro quando alguém está perto.
Você se sente mais seguro quando alguém se preocupa, quando alguém liga para você, quando alguém faz algo por você. Por favor, saia desse piloto automático. Saia desse piloto automático. Nós precisamos profundamente e totalmente de Deus, não de outro, de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, seu casamento precisa de Deus, sua família precisa de Deus, seu ministério precisa de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor, não outro. Amém? O Espírito Santo está aqui. E se você nessa noite está disposto a se arrepender, você receba o dom do Espírito nessa noite. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.